Aí todo mundo se para fazer aparecer ela inteira. Da região aqui. Para apresentar. Geralmente aqui embaixo tem empresa para fazer ela ficar inteira, se estava cheia. E embaixo geralmente parece uma topetora. Sim. E para voltar é ESC. Aí. Como a gente vai apresentar? Tá sabendo? Acho que como a gente começa a se ligar assim, porque parece que vai sair mais cedo e tal, vai ser no início. De repente eu vou passando, ele vai falando, ele vai passando assim. parece que tem outro aeroporto, ó. Vamos ver. Os coros da São Felipe. Feira, Essa é muito feio, né? Vai e liga alguém de nós. Telemarketing, né? Tinha aí querendo se vender crédito. Pet. Pode, por favor. Como é que vocês estão? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom, né? Tudo bem? Bem, Já apresentar um outro aqui pelo jeito, tem pouquinha gente, né? Eu apresento a Bela, a apresenta o Marcelo apresenta a Baiana. Ah, foi. Não tem problema. Inclusive, você também já não está melhor assim, né? Olha, mas é bom a gente parar e ver os números também. É. Fazer reflexões a respeito. Senão a gente não para nunca também. Eu estava feira no aeroporto ali, né? Muita festa, muita. Eu acordava sempre para às 7 horas da noite. Eu abria a janela do quarto, né? Balada, tudo rolando. Quando eu tinha ido dormir, 11h30, já estava rolando som. Tu ficou ali perto do Santos Dumont. Virado. Sempre que eu jogava no hotel de noite, uma mulher assim, arruadaça no hall, tá ligado? O que essa mulher tá fazendo aqui no hall do hotel, velho? As mulheres saem. Tinha muito estrangeiro ali. Mas o hotel, a mulher falou, tá com overbooking o hotel. Era um hotel novo, né? Hotel novo, gigantesco hotel grande. Assim, não tinha quarto. Não cheguei, né? Nós estávamos implorando, pô, posso sair um quarto, preciso não ficar. Assim, ó, tá entendendo? Não tem quarto, tem 10 pessoas esperando qualquer quarto que abrir na frente. Não tem como. E o clima lá tá legal, pelo jeito. Assim, tá quente? Tá bom. Não, clima de da festa, das Olimpíadas. Só gringo. Peguei o BRT ontem para ir no centro do... Foi 40 minutos. Eu botei no Google Maps e que demorou 2h30 para o trânsito, tudo vermelho. Aí de BRT, que não pega fila, mano, 40 minutos. Não. E é legal, o ônibus lotado aqui, ó. E é legal é o que? Sobre o trilho? Então, BRT é ônibus. É bus rápido de transporte. Transporte rápido de ônibus. É ônibus, né? Vamos para a fila daqueles nossos articulados, tá ligado? Boa tarde. Eu ali, exclusivo. Tem uma faixa só dele. Boa tarde. Bem, boa tarde. Bem. Não tem caminho só pra ele, não pega fila, não pega sinal, não pega nada, ele vai que vai. Nem um trenzão. E no centro ali, para circular até o porto e tal, tem o VLT, que
que aí é veículo leve sobre trilhos. Esse sim é um trenzinho de superfície, né? Porra, legal pra caramba. Porra, bonitaço, o trem todo arrumadinho. Ele vai passando por meio dos carros, assim, na rua mesmo, na rua. Vai dividindo rua com o carro, né? Só que não para assim, não para nenhum, vai. Legal ele pra caramba, velho. tipo, ele não atravessa na frente do carro, o carro tem que ficar O parado. carro tem que parar, o carro para e vai. Mas aí tem começo, tipo, como outro trem antigamente, que fecha assim. não, ainda não chegou tão longe. Como é que eles vão fazer? A moto na frente. Dois batedores de moto na frente. Eu já peguei um monte desse no Instagram, outro dia, tudo. Nunca vi isso. Mas aí vai É porque, tipo assim, se ele vai atravessar a rua, teria que ter uma placa, um negócio na frente. Então, o que está vindo isso? arrasando, tá ligado? Arrasando no trilho. Os caras caminham de calçada, trilho. Então a moto vai na frente tirando a galera. Abrindo caminho que o bicho passar. Com todo trenzinho daquele tem duas motinhas batendo de volta pra tirar a galera de cima da pista. É jeitinho Sabe, brasileiro. se resolver esse problema aqui, tu não está conseguindo visualizar o arquivo. Será? Esse é o outro, né? É um cada vez só que ele vai fazer o canal dela, né? Se tirar o nosso, aparece o teu. Ah, tá. É isso? Deve ser isso. Ele não consegue duas coisas ao mesmo tempo, é só por isso. Eu achei que não alternava. Ó, Tá. E aí, o FQ pegou. o S que sai, F5, deixa em tela, modo apresentação. Fica a tela cheia lá, F5. e aqui tu vê o atual e já vê o próximo. Só passando. Pra quem tá apresentando. Porque eu nunca ficava nos comandos. Hoje, faça um comando aí da brincadeira. F5. É isso? Queremos cada vez, né? Agora, Certo. deixa aí, Marcelo, por favor. Marcelo. Meu irmão mora lá hoje em dia. Você entrar no trem, então. Tem aquela galeria lá, né? Apresentação normal. Além de PDF. Eu acho que eu vou deixar aqui as minhas sentar. Então, galera, bota um que sabe um PDF aberto, senão ele espera tudo. Isso, vai. Fecha ali de novo, ele tá com o outro cavalo. Vai. Nesse modo a apresentação, que mostra o atual ali grande e o próximo na direita. O secretário Murilo nos informa que essa sessão será transmitida via internet, ao vivo e a cores. Muito bem. Já temos código. Vamos dar início então aos nossos trabalhos conforme a decisão na nossa última sessão plenária. E passamos à leitura então da convocação que foi encaminhada a todos os conselheiros, no uso da prerrogativa prevista no inciso 6º do artigo 11 do Regimento Interno do Conselho Curador da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, 10, atendendo a determinação do respectivo presidente do Conselho de José Mora, convoco Vossa Senhoria para a reunião extraordinária do Conselho Curador da UDESC a realizar-se no dia 15 de agosto de 2016, às 13h30 horas, na sala de sessão dos Conselhos Superiores, plenarinho, na reitoria da UDESC, na Avenida Madre Pedro 2007, bairro Itacorubi, Florianópolis, com a seguinte ordem dos trabalhos. Primeiro, ata, leitura, discussão e votação. Segundo, expediente. Terceiro, ordem do dia, 3.1. Apreciação das contas parciais de janeiro a junho de 2016 da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Quarto, comunicações pessoais, 2 de agosto de 2016, assinou o senhor Murilo de Souza Carolino, secretário dos Conselhos Superiores da UDESC. Muito bem. Vamos então ao item 1, ata, leitura, discussão e votação. A ata foi por e-mail encaminhada a todos os senhores conselheiros, que certamente tomaram conhecimento, né, do que foi registrado em função da nossa última
sessão e pergunto se há alguma objeção, alguma acréscimo a ser feito, alguma alteração. Ok? Então, submeto à aprovação. Ok? Beleza. Algum problema aí? Azul, preto, Nenhuma resistência. Verdade. Quero também registrar a presença, né, nessa nossa sessão dos pró-reitores Matheus, desculpa o campo meu aqui, pró-reitor de administração, né, e o pró-reitor Leonardo, que é pró-reitor de planejamento. E Vera, coordenadora de contabilidade, é isso? Isso. Tá, beleza. A Ieda também, beleza? E o pessoal que é da equipe? Da Proplan. Ah, perfeito. O Marcelo e o Pedro. Tá ótimo. Até, inclusive, o nosso pró-reitor, o Leonardo Sex, pediu para que ele fizesse a apresentação, né, em primeiro lugar, até em função de compromissos que deverá se ausentar, mas que dentro da lógica fecha perfeitamente bem a sua vontade de iniciar. Então, passo a palavra, então, ao pró-reitor Leonardo Sex, né, para fazer a sua apresentação. Passo assim aqui na frente, quando eu posso. Aqui? Comanda. Olha só, primeiro eu agradeço, né, o convite à Proplan e à Proag também, né, que em parceria vão fazer uma apresentação aqui, tanto do que aconteceu até agora, no caso da questão das contas, né, a Vera vai fazer essa parte de apresentação, quanto também um panorama geral da universidade com relação ao que foi realizado nos últimos 4 anos, né, principalmente uma perspectiva mais geral do que tem sido executado na universidade nos últimos 4 anos, e uma perspectiva com relação à receita, investimentos e custeio agora até o final do ano, né. Então a gente fica muito honrado aí com o convite, na verdade esse é o nosso papel, e fiquem sempre à vontade para nos chamar para o Conselho Curador a hora que precisar para dar esclarecimentos, né. O Marcelo e o Pedro prepararam uma apresentação de um perfil institucional aqui, então eu vou pedir a condução deles dessa apresentação e já peço também a solicitação para me ausentar, mas me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos que sejam necessários. Tá legal? Beleza. Obrigado, Jaime. Nós é que agradecemos. Só um instante, eu quero relembrar que esse assunto, né, dessa apresentação desse primeiro semestre, né, porque normalmente se considerava até então o ano completo, né, para análise pelo Conselho Curador. Mas até por uma solicitação do nosso conselheiro Amorim, muito próprio, inclusive, no sentido de, ao menos por semestre, a gente se situar até para, em havendo possibilidade de se colaborar de alguma forma, no nível do Conselho propriamente dito, no sentido de prestar todo o apoio, toda a colaboração possível à própria universidade. Okay? Bem, boa tarde a todos, meu nome é Marcelo. Vou fazer uma apresentação do perfil institucional aqui, da UDESC. O UDESC possui 55 cursos de graduação e 41 cursos de pós-graduação, estrito senso, sendo 26 novos nos últimos 8 anos. Em 2016, tiveram 555 ações de extensão, em todo o estado de Santa Catarina. Em relação aos números, números atualizados de 2016 são 528 alunos de doutorado, 1.097 alunos de mestrado, 166 alunos de especialização e 12.806 alunos de graduação. São 158 grupos de pesquisa, esse número de 2015, nas diversas áreas, né, nas grandes áreas, matemática, ciência, física, etc. Em relação aos números de servidores, são 1.961 servidores, sendo 854 professores efetivos, 336 professores substitutos,
763 técnicos universitários e 8 advogados fundacionais. Em relação à infraestrutura física, as obras finalizadas entre 2012 e 2016, vou convidar o Pedro para dar uma palavra, que ele trabalhou no setor de obras também, acho que pode. Desde abril agora eu estou no setor de planejamento institucional com o Leonardo Sec e com o Marcelo, mas nos últimos 3 anos eu estive no setor de obras, então essa é uma parte que eu estou ainda meio que por dentro, né? Eu acho que o Udesc está investindo como nunca investiu em espaço físico. E nos próximos anos, as obras ainda estão em andamento. A gente vai ter inauguração de prédios novos em Camboriú, em Chapecó. Em Chapecó, além de um prédio novo, vai ter um prédio que está sendo reformado. Em Pinhalzinho, em Laguna, são diversos prédios que estão sendo construídos. A ZAG tem um projeto de um prédio que em breve vai ser lançado também. E vai passar por uma transformação de espaço físico que eu acho que vai revolucionar o nosso área física de alunos e sala de aulas pelo estado inteiro. Essa é a foto de um dos prédios maiores que a gente tem, que é em Laguna. Tem 7 mil metros. Em Joinville tem um prédio que é o dobro desse, que aí esse é o maior que a gente tem por enquanto. São aproximadamente 12 mil metros quadrados de área física lá. Esse é o prédio da engenharia ambiental, lá em Lages. A parte branca é o prédio que já tinha sido construído da FAED, e a parte amarela é a parte que foi inaugurada recentemente, que é uma complementação que aí fecha um círculo, que é o novo bloco da FAED, aqui atrás, do Campus 1. Aí estão mais alguns dos prédios que a gente está em andamento, terminando agora, o laboratório de salas de aula. Os restaurantes universitários que a gente inaugurou, né, que tem o do Campus 1, que fica aqui atrás do campus, em Florianópolis, e o de Joinville, que é feito em frente a uma lagoa, em frente ao lago que tem ali, que também é um espaço super legal para refeição e para convivência dos alunos dos nossos campos aí, né? Que era uma coisa que faltava na UDESC. A UFSC tinha o RU, no CCR também tem o RU, e agora o UDESC também passa a ter pelo menos 2 bons restaurantes nos campos. Acho que com o tempo vão ter outros, mas por enquanto nos maiores campos que a gente tem, tirando Lages, já tem 2 RUs inaugurados. Os que a gente não tem, a gente tem um programa de alimentação, que é o ProSul, e as pessoas podem receber um ticket de alimentação para fazer um subsídio para os alunos mais carentes, né? Então se trabalha também com outras formas, além do restaurante físico, que demanda um investimento grande e bastante tempo para construir, né? Enquanto isso a gente fez outras maneiras. Inclusive, a gente tem um preço de R$ 6,50 aqui em Florianópolis, que não é um preço tão barato, porque o pessoal compara com a UFSC, onde é R$ 1,50 o vale. Mas para os alunos que compraram com baixa renda, tem um subsídio e tem uma bolsa também. E aí o preço cai consideravelmente. Então, em vez de pegar esse dinheiro do subsídio que tinha e baixar talvez 50 centavos na refeição de todo mundo, você optou por segurar esse dinheiro e dar subsídio para quem tem baixa renda, para poder esse sim aproveitar esse benefício. Esse é o prédio de Joinville, que é o maior prédio que a gente está construindo por enquanto. Está em andamento, acho que vai mais 1 ou 2 anos para terminar, mas a obra está firme e forte lá. Mas como o Joinville chove dia sim, a coisa fica um pouquinho para trás, mas está em andamento. O prédio de Pinhalzinho, que a gente tinha mencionado. O prédio de Pinhalzinho, na verdade, é um prédio que a gente já construiu em Lages e a gente está replicando ele pelo estado. Então, na verdade, são 4 prédios iguais que a gente está construindo nos diversos campos do UDESC, mas é o mesmo projeto. Esse é um segundo desses 4 que eu falei, fica em Camboriú. Está ali a foto da inauguração da obra. Um prédio de Ibirama, que é um dos nossos centros que não tinha prédio próprio, passou a captar recurso externo ano passado, conseguiu esse dinheiro e agora vai poder começar a obra. A obra foi inaugurada no final do ano passado. Inaugurada não, a obra foi inaugurada, não o prédio. Então, daqui a uns 2 anos, vai ter um prédio novo em Ibirama também. Pré-moldado, e esse procurador é importante, esse aí está vindo recurso externo do governo federal, na emenda parlamentar. Já entrou R$2 milhões, vai entrar mais 3. E a UDESC dá uma contrapartida de 1.700, era o último. Esse é o terceiro daqueles 4 que são semelhantes, né, que são o mesmo projeto. É claro que a fundação muda conforme o solo, mas a obra e o projeto arquitetônico são bem semelhantes desses 4. A diferença é que esse aqui é dobrado, então são 2 um do lado do outro,
que são réplicas desse projeto. Mas no CEPLAN, como precisava de mais área, a gente fez 2 para poder atender a demanda do centro. Aí, Marcelo, a parte da obra, por enquanto é isso. Laguna também, né? Essas obras são as que estão em andamento também, né? Esse aqui é o prédio da Engenharia Florestal do CAV. O cerqueamento da Fazenda do Céu, em Chapecó. A gente vai entrar pouco assim, na questão de números financeiros, econômicos, porque a PROAG está aí, eles podem, a contabilidade também dá maiores esclarecimentos, mas nós vamos passar algumas informações aqui representando a Proplana, que os investimentos nos últimos 4 anos foram 77 milhões, sendo 41,5 equipamentos e material permanente, 30 milhões e meio em obras, instalações, ampliação e reformas, 5 milhões em aquisição de imóveis e software. Vocês podem observar que naquela prestação de contas que a gente já mandou no relatório parcial, que a gente tem uma inversão aí no investimento, priorizando um pouco mais a obra e menos o equipamento. A gente tem uma estrutura física um pouco defasada, então se a gente fizer até um comparativo, o nosso maior investimento agora está em obras, né? E o de material permanente está um pouco reduzido, justamente por causa da crise, né? Então a gente só está executando as obras que já estavam empenhadas, já estavam comprometidas. Esses são os valores que a gente está, os valores totais, né? Então, não necessariamente, por exemplo, na última linha, vai ser desembolsado 4 milhões esse ano em Camboriú. Esse é o valor total do prédio, dos quais 1 milhão e 800, 2 milhões vai ser desembolsado esse ano para a execução da obra. Então, estaria o valor total do prédio. A conclusão do balneário é no ano que vem. A princípio, ano que vem. Ano que vem termina lá. Tem até um pedido do pessoal do SESC para ter um segundo prédio, que seria aquela réplica do prédio do CCT que a gente viu com vários andares em Camboriú. Porque o terreno que a gente recebeu da prefeitura comporta um terreno imenso. Então caberia, além do prédio atual, mais um prédio. Tem que fazer um estacionamento para ele, que vai ser um prédio bem grande, né? Mas tem espaço para fazer esse segundo prédio assim que for economicamente possível. O prédio de Joinville, por enquanto, é o maior, né? O mais caro também, né? Consequentemente. Além da construção dos prédios, tem várias reformas que estão sendo feitas pelo estado afora, né? Aqui na própria reitoria, um exemplo, que está sendo trocado o telhado da reitoria e da ESAG, que é uma coisa que já está faz tempo, vocês conseguem ver aqui que estava bastante manchado o teto e tal, pela infiltração de água, então está sendo trocado isso e não vai mais ter problema de chuva. A mesma coisa no SEAT, porque tem um problema com a empreiteira que estava construindo ali, mas em breve vai relançar a licitação do SEAT para também acabar de ver esse problema de chuva, né? Essas são algumas das reformas e dos prédios aí que a gente está trabalhando agora. Aí são alguns números, né, da biblioteca universitária em relação ao crescimento do acervo de livros, periódicos, dissertações, teses e outros materiais. 2011, 219 mil e 2015 já passou para 262 mil. Política de atendimento a estudantes e egressos, esse gráfico laranja mostra os cotistas de escola pública, né? E o gráfico azul ali mostra a evolução dos cotistas do grupo racial negro. Política de atendimento a estudantes e egressos também, programa de auxílio à permanência estudantil, PRAP, também mostra uma evolução, né? 2015, R$1.261.516. Política de atendimento a estudantes e egressos, a questão de total de bolsas e auxílio financeiro estudantil em 2015, 10,7 milhões. Gentileza, o que significa esse egresso desse nosso quadro? Que tipo de atendimento? Desculpa, qual é a... Que tipo de atendimento nós prestamos ao egresso? Na verdade, a gente está tentando montar agora uma política para o egresso voltar aqui. A gente não tem um atendimento. Hoje a gente tem um portal de egresso que faz um cadastro, né, de todos eles, mas é uma das atividades que a gente tem que desenvolver. Tanto que a nossa última avaliação institucional a gente teve
uma pontuação mais baixa nesse quesito, né? Então a gente está trabalhando num projeto em conjunto com as pró-reitorias para fazer um dia do egresso no calendário acadêmico, fomentar o portal realmente para o egresso voltar mais ao UDESC. Algum projeto pronto, né? Não, a gente está tudo fomentando, tá? A gente tem o portal do egresso no site, mas ele tem sido pouco eficiente, né? Então é uma coisa que acontecia, mas não era o ideal. E a gente está montando novamente isso. Podia retornar aquela quadro anterior? Programa de auxílio à permanência estudantil. Isso. O que seria apenas, quer dizer, para evitar a evasão escolar? Seria isso? Isso, na verdade o programa de permanência ele tem duas fontes. Ele vai ter o auxílio alimentação e o auxílio moradia. Os dois auxílios são de R$200, tá? Cada um deles. E a gente faz um edital para os estudantes que têm vulnerabilidade socioeconômica, né? Então ele tem que ter abaixo de 1,5 na renda per capita, né, da casa. Então a gente faz esses editais, abre anualmente. Ainda faltaria um pouco de vaga, seria bom ter um pouco mais, mas é o que a gente consegue hoje atender no nosso orçamento. E é para eles permanecerem na universidade, né, para eles se manterem financeiramente. A taxa de evasão no UDESC hoje não, em 2015, quando fechou o relatório, era de 8,15%, 8,16%. Então a ideia é que aumentando esses recursos consiga reduzir essa taxa de evasão para que o pessoal que entre fique até o final. Ele também nasce próximo da época que a gente implementou o sistema de cotas, né? Então a gente tem as cotas sociais e as cotas raciais, então também para esse estudante ter condições de permanecer na universidade. Em relação à internacionalização, né, o UDESC possui convênio com 90 universidades e são 185 alunos em 2016 em mobilidade internacional. Desses 95 são alunos estrangeiros que estão vindo aqui para o UDESC e 90 alunos da UDESC que estão indo para o exterior, total 185. A evolução do percentual da composição das despesas em relação ao investimento também mostra em 2012 era 5,21%, em 2015 passou para 7,98%, né? Essa linha cinza de cima é a da LOA. Volta ao que você falou anterior. É extremamente importante ver que, em termos percentuais, o crescimento parece que não foi tão significativo, mas em termos de recurso, mais do que dobrou, de 2012 para 2015. Né? Isso quer dizer que o orçamento da UDESC também teve um crescimento significativo, praticamente. Sim. A gente tem um incremento de 13 para 14, um incremento mais significativo. De 14 para 15 ele não cresceu como a LOA projetava. Sim. Né? De 15 para 16, eu estava até com o número aqui, a receita total, se a gente considerar o primeiro semestre, considerando todas as fontes, todos os fundos, ela cresceu 1,1%. Então aí quando a gente vai discutir lá os valores de despesa, aí é um pouquinho mais... Em 2016, mas eu digo até 2015. Sim, de 14 e 15 vem o pulo. Que é um reflexo da economia do Estado, né? Quando o Estado vai bem, a gente acaba recebendo transferência maior. Mas mesmo com a gente estando bem abaixo da Lua, conseguiu se manter as obras em andamento, com aquele valor alto, que é uma coisa significativa, porque tu vê que na lei orçamentária anual a gente tinha uma previsão de arrecadação conforme a linha preta. E a gente está arrecadando, na prática, conforme a linha azul. Então a gente está bem abaixo do esperado. Ao longo do ano, vai dar uns 30, talvez até 40 milhões abaixo do que a gente tinha esperado que ia vir de repasse do governo. Então está sendo uma obra, inclusive da PROAD e da PROPLAN, principalmente do Matheus da PROAD, para poder manter tudo isso em andamento, né? Com esse recurso a menor do que o esperado. Essa é a evolução da receita na fonte 100. Aqui tu vê o crescimento significativo ali entre 14 e 15, né? Sim. 262 para 300. A percentual ali é o maior pulo ali entre 13 e 14, 14 e 15 vai para 14. De 15 para 16 é 10 ou mais só, né? De 314 para 326 ali. Considera a inflação desse período que foi bem alta, né? Sim, ali houve uma projeção, não sei. Isso aqui são as outras fontes de receita também. Para ter uma ideia, por exemplo, 261 é azul, a de serviços é a vermelha, 240. E
gente não vai entrar muito em relação a números aqui, ficar explicando muitos números, porque acho que a contabilidade, né, pode se aprofundar nessa questão. Evolução da receita total, 2016 ali uma previsão, né? Também já contando com a questão da Celesc, né? Recentemente o Tribunal de Contas apontou aquele pagamento que foi considerado pelo Tribunal errado da Celesc para o Fundo Social e não para o ICMS. Quando vai para o ICMS, vem para o DESC 2,49. Quando foi para o Fundo Social direto, não vem essa parte do DESC. Então a gente está pleiteando esse dinheiro do governo do Estado para ver se dá uma aumentada na receita. Até em função dessa redução que teve por causa da... Porque a Celeste repassou direto, né? Direto para o Fundo Social por pedido da Fazenda estadual. Mas se tu passou direto, tu meio que passou por fora do repasse dos órgãos do Estado, né? Então isso aí está sendo questionado e a gente está tentando que isso aí venha até retroativo de volta para o DESC. É o mesmo aconteceu com o recurso do CEITEC também, né? Que no primeiro momento era 100% CEITEC, depois é que os próprios municípios, os poderes e a própria UDESC, né, também em direito e hoje se habilitam. O próprio Fundo Social e esse dinheiro que era para ter vindo para a gente, os municípios é a mesma coisa, porque quando vai para o ICMS, os municípios também recebem uma parte. Então está todo mundo enjulhado tentando pleitear esse dinheiro de volta, cada um com a sua... Está correto. O seu órgão. Essa aqui é essa linha preta de 75% da lei de responsabilidade fiscal, né? Então está mostrando a evolução que de janeiro de 2016 a junho, não temos ainda o número de julho, mas em breve teremos, mas está mostrando que, né, agora está acima dos 75%, mas isso está variando, que também é muito dependente da receita. Né? Aqui cabe uma explicação também concludente sobre isso. Em dezembro do ano passado houve uma mudança na legislação previdenciária do Estado, né? Se unificaram os dois fundos. Então tínhamos dois fundos antes de 2008 e depois de 2008. Nos fundos que eram depois de 2008, a UDESC contribuía com 11% do salário da pessoa. Era igual ao que a pessoa contribuía. E fundos antes de 2008 era 11 a pessoa e 22 a UDESC, sempre o dobro. Com a unificação dos fundos, nós passamos a sempre contribuir o dobro. Nós temos um contingente muito grande de servidores após 2008. Tá? Então, o impacto para a nossa folha só nesse ano é em torno de 7 milhões de reais dessa mudança do IPREV patronal. Tá? Então, além da arrecadação não estar crescendo conforme se esperava, conforme a lei orçamentária anual, a gente teve um impacto muito grande da questão previdenciária, né? Do nosso patronal ter subido significativamente. Qual foi o percentual de reposição salarial? Por enquanto, o Conselho Universitário aprovou 4,2 a partir de 1º de agosto, mas ainda está no governo do Estado, ainda não foi para a Assembleia. Justo. Então ali de março para abril que mudou essa alíquota. E aí de março para abril a nossa previsão que estava em 73%, o nosso comprometimento, passou para 79%. A previsão de chegar em dezembro com 79% comprometido com folha. E de lá para cá a gente está tentando ajustar a folha com instruções normativas e com outras medidas para poder baixar esse percentual para que a gente chegue em dezembro dentro dos 75% previstos, né, pela lei. Na verdade, né, essa trava, né, ela é mais com o orçamento do Estado, é isso? Sim, é isso. Se lá der problema lá, nós aqui também vamos ter, é isso? São duas travas, na verdade a gente tem duas travas. Tem a trava do Estado e tem uma trava própria. A nossa lei do plano de carreiras, a 345 de 2006, fala em 75% de comprometimento. Tá? Então por isso a gente está trabalhando para voltar para esse limite de 75%. Nascimento do SESC, o nosso comprometimento impacta lá no deles. Impacta no Estado também, no Executivo. É somado para ser Sempre 60% do Executivo. O Executivo daí soma todos para chegar... Isso. E o percentual deles é outro. É uns 40 e tantos % que eles têm. O nosso 75% porque a gente trabalha com ensino, nossa principal gasto é ensino. É folha. É folha. Agora, até retornando àquele programa da Previdência Oficial, né? Esse aumento, ele não retroagiu. Não, Foi a partir do momento que entrou em vigor. Isso. Porque a preocupação e ele é bem problemático ainda porque a gente vai pagar sempre o dobro do que o servidor paga. Esse ano o servidor passou a pagar 12, no ano que vem ele passa a pagar 13 e em 2018 ele passa a passar 14.
paga 14%. E aí a gente vai pagar 28% sobre o salário. É sempre o dobro, né? Então, na nossa conta, lá em 2018, isso vai custar 18 milhões a mais do que a gente tinha previsto. Coisa errada, hein? A gente, inclusive, pediu para a Fazenda, o reitor mandou um documento para a Fazenda pedindo para que se ajustasse no nosso duodécimo, porque foi uma conta que veio acima, né, que é uma conta significativa para a nossa folha, para os nossos custos, que fosse feito um ajuste no nosso duodécimo para compensar esses valores. Para a Assembleia aí. Isso que eu ia falar agora, se vocês lembrarem um pouco, esse processo ele passou, foi um dos últimos a serem aprovados em dezembro de 2015, não está pagado das luzes, já com efeito em março. Só que quando a gente foi pagar o primeiro patronal de março, o IPREV entendia que tinha que pagar janeiro, fevereiro e março. Desde a assinatura da aprovação da lei. E aí houve uma discussão com a Procuradoria Jurídica do Estado e falou assim, não, mas tem que pagar a partir da validade da cobrança do servidor. Se é o dobro do servidor, o servidor vai começar a contribuir em março, então o patronal também em março. Eu acredito que o IPREV ainda vai brigar com esses 2 meses. Acredito piamente. Mas a preocupação, na verdade, não é nem essa maior. O problema é daqui 18, 19, 20. Vai ficar cada vez maior. Vai ter que pagar essa conta. Na verdade, o que o Estado, para ele foi sábio. O que acontecia? A UDESC e os outros órgãos, eles eram deficitários previdenciariamente. Então, se a gente pegasse tudo que a gente passava e o quanto a nossa folha custava para o IPREV, nosso número era negativo, né? Como o de todo mundo. O que ele fez? E ele pagava com recursos do Tesouro. Então, ele aportava com a fonte 100 dele. A partir do momento que ele aumenta o nosso patronal, ele passou os custos para a gente e para os demais poderes. E aí a gente criou bastante desequilíbrio aqui. Então, a gente está assim, fazendo bastante força na folha. E vocês sabem como é folha, como é vegetativo de folha e como é difícil trabalhar folha no órgão público. Então, essa parte de folha está bem complicada. Então, não. Por isso que a gente está pedindo aumento do percentual. Porque senão ela vai realmente... Depois ela vai estourar. E o Estado vai ter que começar a arrecadar cada vez mais, aí atrás de arrecadações para que... Eles na Assembleia aprovaram esse aumento de custos para os órgãos do Estado, mas não veio um aumento de receita. O contrário, veio uma queda de receita por queda da atividade econômica. Então foi... Pois é, mas esse projeto aprovado na Assembleia foi um projeto de iniciativa do Executivo. Provavelmente. Foi nele sim. É a tal da reforma previdenciária, né? Isso, aquela de dezembro. E é lógico que isso aí vai terminar influindo na redução da capacidade de investimentos. Com certeza. O Conselho Universitário aprovou a solicitação de 2,66, é isso, Murilo? Se não me engano, que foi encaminhada ao governador justamente para a gente conseguir reequilibrar nossas contas para o futuro. De 2,49 para 2,66, que é um valor para compensar. E aí ele vai sendo escalonado, né? Porque o crescimento também é escalonado do IPREV. Então a gente fez essa conta escalonada para que em 2018, quando chegar na alíquota máxima, a gente tenha essa 2,66, que é o valor que precisa. Porque para aumentar o nosso também vai ter que tirar de alguém também, né? O 100% continua 100%, né? Não vai para 102%. Então para aumentar o nosso tem que baixar de alguém. É bem isso. A deputada aí está sobrando, sobrou 100 milhões. Entendeu? Agora já está doando para a saúde, está infantil, então tá bom. O que eu quero dizer também é o seguinte, já foi feito esse encaminhamento ao governo do Estado. Foi feito um encaminhamento ao governo do Estado. Se a UDESC entender que o Conselho Curador, no pronunciamento dele, se ajudar, né? Eu acho que seria bem pertinente, assim, analisando as nossas contas e nossa perspectiva, seria bom. Mas eu não sei se você está falando nessa reunião de hoje, como essa nossa reunião é oficial. Sim, claro. De apreciação do primeiro semestre, aquele quadro que você passou ali, da quebra da trava ali, eu acho que isso é motivo para nós chamarmos a atenção da administração, da reitoria, né? E no sentido de levar essa preocupação do Conselho Curador, né? Já com o nosso exame de junho, né? Sim. De junho. Já antecipando o problema que vai vir em dezembro, né? Até bom destacar algumas ações que a gente já tomou para vocês terem conhecimento. A gente lançou uma série de instruções normativas que, para conter
um pouco da questão da folha. Então, por exemplo, professores não podem tirar a licença-prêmio durante o semestre para evitar substituição, né? Criar um seu substituto e aumente essa conta. A gente fez que cada um dos departamentos não possam também subir essa folha de substituto, então está sendo controlado cada um por um. Hora extra a gente também está segurando, tem só alguma coisa ou outra, mas estamos trabalhando, a gente conseguiu diminuir. A gente tem 3 contas para trabalhar principalmente, né? Que são as significativas. Pessoa substituto, função de confiança e... Agora a terceira? Estou me faltando. Não era hora extra. Estou me faltando agora. Os valores grandes são esses, né? E afastamentos, a gente também fez uma resolução para diminuir o número de afastamentos, porque por ser uma universidade, nós temos muitos afastamentos para doutorado, pós-doutorado, para as pessoas se qualificarem, e é muito importante para a gente. Inclusive. Para a nossa área fim, ele é super importante. Então a gente fez, na verdade, uma instrução que faz outra pessoa absorver, né? Então, por exemplo, o professor tem que dar 8 horas a aula, aquele que dá 8 horas a aula. Então, para ele sair para o pós-doc, outros 2 professores têm que dizer que vão assumir a carga horária dele, para evitar isso. Então, porque, na verdade, nas 40 horas dele, ele pode trabalhar com... Isso. Então, não é cargas a mais, tá? É para trabalhar dentro das 40. Então, mas são, assim, folha... Vocês imaginam como é essa administração. A nossa folha de servidores e técnicos e professores efetivos tem um crescimento vegetativo que é programado, não tem muito como mexer ali. Esse crescimento é fixo. Agora, a folha de substitutos, que tem um valor considerável, mais ou menos 24 milhões na previsão desse ano, pode ser trabalhada um pouquinho. Então, a gente basicamente tem esse valor grande para mexer. A folha de servidores efetivos, ela é... E depois também, por outro lado, a gente vendo essas obras que estão em construção, na hora que elas forem inauguradas, né, espero concluídas, elas vão entrar efetivamente a prestar o seu serviço. Vai precisar de quadro, quer dizer, a tendência é aumentar. Né? Na verdade, eu acho que não tanto. Por quê? Como o professor Santo Tomás, a gente fala que a gente fez muito tempo aqui ao contrário, né? Então, em vez de a gente primeiro construir o prédio, chamar os professores, qualificar os professores e depois chamar os alunos, quando vinha a receita, a gente primeiro chamava os alunos, depois alugava um prédio, aí contratava os professores. Então, na verdade, muitas das estruturas o pessoal já tem. A gente vai sair de aluguéis. Camboriú é um bom exemplo disso, né? Eu concordo essa informação, porque me preocupava, né, em função desse comportamento, né, em função da própria previdência e assim por diante, né? A gente tem ainda alguns cursos em implementação, mas não é a maioria, tá? São alguns. Isso aqui é a evolução da folha de pagamento, né? A receita total, a linha de cima, a cinza seria o limite da folha e a vermelha o gasto com o pessoal em cargos sociais, a evolução. Essa aqui é a composição do custeio em 2015. A maior parte ali são bolsistas, estagiários, monitoria de graduação, seguindo de serviços de vigilância, limpeza e conservação, auxílio alimentação, material de consumo, manutenção e conservação de bens móveis, auxílio financeiro a estudantes, energia elétrica, locação de bens móveis e imóveis, contribuição ao plano de saúde, passagens aéreas e diárias. Que tipo de diárias são pagas, na sua maioria, assim? A maioria das diárias são dos servidores. A gente tem bastante servidor, por exemplo, o professor vai fazer um curso fora, né? Então, tudo que for, por exemplo, internacional, geralmente é um programa que a gente tem, que é o ProEvent, que é para a internacionalização da universidade, né? E aí se paga diária ao exterior, são geralmente 4 a título de ajuda de custo. Por mais que ele fique 5 ou 6 dias, 4. E as outras diárias que a gente também tem é muito interna, né, aqui para deslocar os servidores. A gente tem 10 cidades, né? Tem muito curso, tem muita saída de campo. Então, por exemplo, quando tu está ali em Lages, na medicina veterinária, às vezes tu vai a campo ver isso, então tem a diária do motorista que leva, a diária do professor que leva, né? E a gente é muito multicampo. E a gente implementou agora a videoconferência no ano passado. A gente acredita que realmente isso diminui, porque a gente tem muitas reuniões presenciais também. E a gente tem usado bastante essa ferramenta. Eu até tenho uma informação aqui sobre diárias. Se a gente comparar as diárias que a gente pagou do primeiro semestre de 15
para o primeiro semestre de 16, a gente teve uma redução de R$140 mil, que representa 24% do período. Né? Então a gente está realmente trabalhando bem em cima das diárias. Receita com prestação de serviços, por exemplo, laboratórios. 2015, 3.431.000, né? Também é um tipo de receita. Com convênios externos, fonte 228 também. Em 2015 obteve 8.668.374. Enfim, essa foi a nossa parte da Proplan e agora não sei se a contabilidade vai dar sequência aos números. Né? Agradecemos e boa tarde. Obrigado. Pessoal, pedir licença que a gente tem uma licitação para equipamentos de informática aqui do lado. Eu estou atrasado, então obrigado pela paciência aí. A informática não pode esperar. Não pode. Você quer fechar ele? A gente vai subir no desktop. Depois... Tenta fechar. Vocês devem estar entendendo. Tá ok? Tchau. Obrigado. Tchau. Nós temos mais 4 meses para fim do ano. Né? Hoje nós temos. Ieda, tem essa posição já de julho com relação à trava da folha ali, não? Podemos fazer, na verdade. É que na verdade assim, ó, tu tem que considerar os últimos 12 meses. Não é de janeiro a junho. A gente vai pegar agora de julho do ano passado a agosto. A gente sempre pega 12 meses. Se a gente pegasse... Não é no exercício. Não, é os últimos 12 meses. Para o senhor ter uma ideia, porque a LRF fez assim, se a gente pegasse de janeiro a junho, já entraria metade do 13º e não entraria do 13º do ano passado. Então a gente tem que pegar de dezembro a dezembro para entrar o 13º inteiro para calcular. E as receitas, claro, do mesmo período. Mas se for necessário a gente calcula. Não é demorado calcular não. A gente faz rapidinho aqui. A tendência é ficar abaixo ou acima até o final do ano? Então, na verdade, o que a gente está considerando? Se a gente considerar aquele dinheiro da Celesc, que são aproximadamente 18 milhões que teriam que entrar, fica dentro. Né? 18 milhões no ano. 18 milhões no ano. Então essa é uma das dúvidas que a gente tem, porque a gente está considerando, quando foi dado o 4.2 que o Conselho votou, ele está condicionado a vir esse dinheiro. Se não vier esse dinheiro, não dá. Eles vão arrastar isso aí, não vão devolver esse dinheiro. Aí deve, mantendo o padrão, ela deve no final do ano ainda ficar um pouco acima. A responsabilidade, desculpa, tá... Não, vamos lá? Melhor. A responsabilidade, não sei como é que foi juridicamente esse entendimento aí do Executivo com relação à transferência desse recurso da Celesc direto ao fundo, né? Uhum. Legalmente, a Celesc diz que cumpriu determinação da Fazenda. A Secretaria da Fazenda. Orientação foi mas foi orientação ou o quê? Porque quando eu estou falando de legalidade, uma coisa é orientação, outra coisa é ter suporte jurídico para efetivar isso aí. Eu não posso te dar a informação assim que seja 100%. O conhecimento que eu tenho é que a Fazenda se baseia numa resolução da... Uma resolução da Secretaria, Confaz, alguma coisa assim, Confaz. Do Confaz. Ele se baseia nessa resolução do Confaz. Mas o entendimento que a resolução do Confaz, na verdade, ela não teria esse poder porque ela está ferindo a Constituição. Então, a Celesc pagou o que devia da forma que a Fazenda mandou ela pagar. Quem recebeu, se recebeu errado... E não é nem o receber, é deixar de fazer parte do cálculo da receita. O Tribunal de Contas tem um processo sobre isso e está avaliando, e nós estamos solicitando baseado nesse processo. Na verdade, quem vai ler, o Tribunal de Contas vai ter que apertar é a Fazenda, né? Isso. Está apertando a Fazenda. E a FECAN já entrou com recurso, não sabe?
Não sei. Até porque a FECAM também sofreu o mesmo Claro problema, que né? os municípios terão direito 25%. Sim, a gente conversou 25%. A gente teve uma conversa com o secretário da Fazenda de Florianópolis, ele também estava bem. Eu vi a entrevista do secretário da Amazônia e ele disse que não fez nada de errado, que eles vão continuar defendendo, tá lá. Então vai ter uma briga aí realmente, só vai se tribunal de contas exigir. E muito da argumentação que a gente já ouviu também em entrevistas, ele fala que na verdade o que eles passaram ainda foi acima do que tinha daquele valor, né? Que, por exemplo, se considerar os precatórios, a Fazenda paga mais precatório dos poderes do que seria esse valor. Só que não é o nosso caso. Sim. A gente até, quando eles usaram esse argumento com a gente, eles mostraram a planilha e o nosso precatório que eles pagaram pra gente no outro ano era 200 mil, sendo que a gente era 300 mil, sendo que a gente já tinha devolvido 100. E o valor é 18 milhões. Então eu falei, não, se for pra trocar esse valor, então trocamos aí. Eu te pago os 300 mil, tu devolve os 18 milhões. Né? Mas é uma questão bem complicada que está se... Também não vamos brigar diretamente, né? Não, acho que vai bater de frente aí com o governador, com a também se for repassado, eu acredito que vai ser escalonado. Mas a gente não está deixando de solicitar. Não pode pecar pela omissão, né? Isso, a gente não está se omitindo a pedir, porque esse recurso é bem importante para a gente. Sim, e reflete também. Ok, obrigado. Boa tarde, então. Meu nome é Vera, eu trabalho na Coordenadoria de Contabilidade. A pedido e atendendo a solicitação do Concur, a gente vem trazer uns relatórios de janeiro a junho, né? Não estou dando tratamento de demonstração ainda porque não está fechado o balanço, né? Isso só ao final do exercício. Mas nós trouxemos alguns números que nos oportuniza todos fazermos reflexões a respeito, né? Rapidamente eu vou só mencionar o que nós vamos tratar. A gente vai apresentar um relatório da receita prevista versus a realizada. Depois o item 2.2 e 2.3 eu vou tratar mais ao final, que é a movimentação de execução orçamentária por programas e por fonte. Vamos ver em seguida o relatório de despesa fixada e executada, alguns gráficos e também o relatório das despesas acumuladas que foi solicitado na última reunião que fosse bem detalhado. Então a gente vai entregar para vocês os arquivos também que já foram enviados por e-mail na semana passada, né, com todo o detalhamento da despesa conforme o pedido. Preciso mencionar que esses relatórios são emitidos com base no sistema SIGEF, que é o sistema utilizado pelo Estado, né, onde o nosso de contabilidade também se faz uso do SIGEF, que é o total usado por todo o Estado. E o período, então, foi de 1º de janeiro a 30 de junho, e os relatórios estão a partir do estágio da despesa de liquidação. Então, em alguns cabeçalhos vocês vão ver que está despesas executadas, mas estamos sempre falando das liquidadas. Okay? Então, o primeiro relatório seria da receita prevista versus a realizada. Que liquidado em termos de SIGEB não quer dizer que necessariamente foram pagas. Estão pagas. Estão pagas. Todas as despesas apresentadas aqui estão pagas, efetivamente pagas. Então, até eu gostaria de fazer um comentário, por exemplo, a cota recebida ali na linha primeira das transferências financeiras, que há uma previsão de 358, os meninos apresentaram antes, né? Que, na verdade, nós estamos falando em 326 do ano, né? E que a realizada até o presente momento de 30 de junho foi 165 milhões. O Fundo de Desenvolvimento Social, então, há uma previsão de 9, atualmente, em 30 de junho, foi realizado 2 milhões. O CEITEC, então, foi realizado 1.300.000. E o Fundo de Apoio à Manutenção, Desenvolvimento e Educação Superior, 2.489.000. As transferências correntes, que seriam os convênios com a União, 1.872.000. E as receitas próprias, 2.531.000. Então, da prevista de 391, nós estamos com a realização de 176 milhões em 30 de junho. Uma coisa importante aqui a gente destacar, né, quando a gente olha ali a fonte 100, a gente vê ainda algum crescimento, né? Só que esse crescimento da fonte 100, ele disfarça
um pouco a realidade, porque os dois fundos, o Fundo Social CEITEC, tem performado muito abaixo do que nos anos anteriores, né? Então o Fundo Social vinha uma média de 700 mil mês, está vindo uma média de 350 mês. Vou deixar naquele slide ali mesmo. Então essa performance está diminuindo a receita total, apesar da SEM subir mais que 1,1. Então se a gente pegar em relação ao ano passado, a nossa receita subiu 1,11%, se eu considerar a receita total, todas as pontos, né? Apesar de a SEM subir um pouco mais que isso. Ô Vera, ali, o corredor também, por exemplo, desses 9 milhões que está previsto na lei orçamentária, né? 9,4 milhões de fundo de desenvolvimento, até agora só tem 2. Isso. Vai vir 7 até o final do ano? 7,5 quase? Não, a expectativa é que venha 4 milhões e alguma coisa. Que é mais 4 ou não, 4 no total. Total, então só vem mais 2, é isso? Isso. Vai ficar 5 aí na estrada. Isso, e a gente tem trabalhado com esse valor, tá? No planejamento a gente tem trabalhado já com o valor de 4. A gente já está trabalhando com o valor de 9. Pé no chão. Esse tem performado bem abaixo do que era habitual dos outros anos. É a mesma coisa esse fundo CEITEC, né? CEITEC também. Nós lá sentimos na cara. Tem performado bem abaixo, né? E inclusive a perspectiva para o ano que vem é de menos 30%. Em relação à previsão de agora ou em relação ao que está vindo? Estava previsto. E isso dá bastante diferença para a gente. Ok? Também esse relatório da despesa fixada versus a despesa executada. No que se refere às despesas correntes, pessoal e encargos, havia uma dotação atualizada inicialmente de 271.319 e atualmente temos 47,47% em 30/6 de despesas executadas, ou seja, 128 milhões. Tá, mas o 10º não está ali, né? Ele vem provisionado. Ah, tá provisionado ao dentro? longo dos meses. É provisionado tudo bem. Depois é feito o ajuste quando Então, acontece. em tese a folha estaria equilibrada, é isso? Sim, porque a provisão Dentro- já dentro do considera orçamento, tá. na liquidação. A gente não considera que deve ter problema para pagar a folha esse ano, tá? A gente tem... Também lembro que todo o nosso investimento está baseado no superávit do ano anterior. Quando vocês analisaram que a gente tinha só aqui das fontes próprias de 23 milhões, né? 20 e pouco, 23. Isso. Então a gente está baseando o investimento nesse dinheiro. Então ainda consegue gerar um equilíbrio, mas sempre tentando segurar os custos para os próximos anos, né? Que pode, se essa crise continuar... Sustentabilidade. Acreditamos que o panorama nacional deve mudar depois do impeachment. Do impeachment ou não, decidindo ou não, alguma coisa deve acontecer, né? Indo para um lado para o outro. A economia vai refletir mais a partir de 2018. Então a nossa expectativa sempre é a gente estar trabalhando o investimento no superávit, né? Para justamente não comprometer esses outros valores. Então, no que diz respeito a despesas correntes, ainda outras despesas correntes, que até foi solicitado na última reunião que fosse alterado o termo custeio para outras despesas correntes, então atualmente as demonstrações já estão atualizadas, já estão organizadas e já está disponível no site também, devidamente corretas, né? Temos uma dotação atualizada de 91.302 e sendo que foi executado 29,50%, ou seja, 26.935. Sobre as despesas de capital, no que se refere a investimentos, o executado até agora é 7,59%, que seria 4.900.000 em relação a 64 milhões de dotação atualizada. A nossa contabilidade está toda atualizada já com as normas internacionais, não? Sim. Toda? Sim. Todas as determinações que são repassadas pela diretoria, né, de contabilidade do governo, tudo é acompanhado mensalmente, fechado de acordo com o que nos é orientado. Ótimo. O que tem sido o mais difícil no processo todo é a questão patrimonial, né? Depreciação? Que aí Não conseguiram ainda? Sim, nós, com base no sistema que é vigente desde sempre, né? Então, a gente tem muito um trabalho braçal para fazer esse acompanhamento
do patrimônio. Ele acontece, mas ele é mais braçal por conta de sistemas que não conversam, né? A gente falou uma vez sobre o controle patrimonial, né? O inventário está em curso alguma coisa? Ele é pontual? Sim, ele acontece conforme previsão em lei, né? Previsto todo ano, acompanha o balanço, aquela questão do controle de inventário, tudo. Mas a gente percebe no dia a dia que é um trabalho bastante operacional por conta dos sistemas não conversarem, né? Mas a gente tem orientação, a Fazenda é um setor que nos deixa muito sempre a par das atualizações, então isso é uma questão bem tranquila em relação ao nosso... Sabemos que somos pioneiros também em vários procedimentos assim, então isso é... Parabéns! A nossa principal dificuldade que a gente está melhorando, né, na questão de patrimônio são alguns bens imóveis, né, alguns terrenos e algumas coisas mais antigas que a gente está trabalhando para ter regularização, tudo isso, né? As partes dos bens imóveis do patrimônio está bem tranquilo, assim, mas os imóveis realmente a gente botou alguém agora específico para trabalhar isso, porque tinha um pouco de defasagem. Quantos imóveis nós temos hoje no estado? Quantidade mesmo, imóveis. Não vou te dizer, não sei. Tem que... Porque eu sei que é meio caro, mas eu gostaria de até o final do ano ter uma matrícula atualizada desses imóveis. Todos os nossos aqui? É muito caro isso? Talvez não, assim, há uma possibilidade de tentativa de se fazer sim, mas devido aos trâmites e às datas de localização desse imóvel, de regularização perante os registros de imóveis de cada imóvel em cada cidade, pode ser que não se atinja 100%? A gente botou um servidor específico para agora na mudança de gestão, né, porque a gente viu que tinha uma defasagem grande sobre isso. De matrículas de terrenos doados, por exemplo, o terreno que a gente está em Joinville não tinha, não estava passado ainda para o nosso nome. Mas também não estava no patrimônio também? Tá. Estava no patrimônio? Não, acho que não sei se estava. O terreno de Joinville não vou dizer para vocês, eu não sei se estava, eu acho que estava. Então é esse quadro que eu queria fazer até o final do ano, tá? Até o final do ano, não pode ser abril do ano que vem? Pode. Pode? Fecha as contas do ano, daí a gente já tem, pelo menos é um ano de trabalho. É que a gente está começando esse trabalho, então vai ser bastante trabalho. E esse tá? servidor, ele tem conhecimento imobiliário, então a gente colocou uma pessoa específica para fazer isso. Na verdade é mais uma provocação mesmo, Sim, nossa, né? sim. De que pelo menos, será dentro de 6 meses, por exemplo, 6, 7 meses, consigamos ter um rol de todos os bens, todos os imóveis de propriedade nossa. Aí eu quero confrontar, se fizesse um dossiê, né? Um dossiê de inventário de imóveis e casar a contabilidade com as matrículas. Sim, senhor. Inclusive envolver a área jurídica, né? Aí vai. É um desafio, Porque agora me surpreende como é que a UDESC consegue construir um imóvel cujo imóvel, vamos dizer, não esteja no nome dela. Estava no nome do Estado. Estava no nome do Estado, mas mesmo assim. Mas foi só isso aí, tá? Mas se tu pega, tem muita coisa antiga que não se entende como fazia, tá? Até uma coisa que a gente está tendo um problema agora, a gente está começando a fazer a regularização dos nossos prédios aqui de Florianópolis. Né? Então a gente vai fazer a regularização daquele prédio da FAED. Acessibilidade. A gente sabe que prédio público antigo, nada tem habites. A questão dos habites, eu ia falar. E a gente começou a fazer. Nisso, a gente se deparou com uma lei municipal que cobrava um valor para se reajustar isso, que para o prédio da FAED dava na casa de 150 mil reais. E a Fazenda do município não quer abrir mão desse valor. E a gente está brigando para tentar fazer isso e vamos tentar fazer um TAC. Porque a gente quer regularizar os nossos prédios aqui. Só que prédios públicos, todos nós sabemos o quanto que a gente tem um legado para fazer, né? Mas todos os novos, isso também é importante, todos os novos são feitos já com todas as questões de acessibilidade e é verificado também se está no nosso nome, tudo isso é feito. Desculpa. Fazer uma pergunta com todas as escusas, né? O nosso regime jurídico é de uma fundação? Sim. É uma fundação? Sim, uma fundação mantida pelo Estado. O mantenedor? Não. O CNPJ é como fundação. É uma fundação. O CNPJ é como uma fundação. Sim, senhor. A toda fundação tá. Não é autarquia, fundação. Não, mas eu sei. Fundação mantida pelo Estado. Mas quando eu digo todo esse processo, o processo eleitoral dentro nosso aqui,
ele segue a legislação de uma fundação? Ele segue o estatuto da UDESC. E, na verdade, o reitor, depois ele é nomeado pelo governador. Pois é, mas então a fundação tem o CNPJ, a UDESC tem outro ou não? Não, a UDESC Não, é a UDESC é a fundação. A universidade é fundação universidade. Então a UDESC não é mantida pela fundação, ela é a fundação. Isso. Como Mas- é uma simples marca. Só que não se usa o F na frente, senão ia ficar FUDESC, ia ficar feio. Mas ela já foi mantida por uma fundação. Mas ela já foi mantida por uma fundação. Então já foi. Balneário Camboriú Já tem essa condição. se atrasou quase 2 anos por causa da confusão do imóvel propriamente dito. Era estado, era fatura, era essa. A gente teve isso com o nosso prédio de Ibirama. Que era doado. Que foi, na verdade, a gente assumiu a Fundação Rosamônia e o terreno não estava ainda no nosso nome. Então, até a gente botar no nosso nome, atrasou a obra de lá, justamente para a gente botar esse terreno no nosso nome. Isso eu imagino o custo de TBI desse imóvel. Também a gente teve que pagar e pedimos para também para parcelar. Vocês falaram em obra de Mirama, faz uns anos que eu fui dar uma palestra lá pelo Conselho de Contabilidade. Aqui não era nosso ainda, então? Era no contrato. Faz uns 6 anos, eu era um acho. contrato que ficou feito entre as partes. Só que não estava Não tinha sido transferido ainda. no cartório, né? Só que aquele prédio lá também era muito antigo e era um prédio que está fazendo manutenção, um prédio que não está bom. Então ali está se reformando um pedaço que dá para reformar e está se construindo um novo. O Murilo está lembrando que já a UDESC já foi mantida por uma fundação. Sim. Fundação Já Educacional de Santa Catarina que mantinha a UDESC. A FESC, né? A FESC. A FESC. Até 90. Então, só uma coisa. Os investimentos aí a gente está em 7% até agora, até junho. Né? Provavelmente, então, as obras ou estão atrasadas ou a gente não vai conseguir evoluir muito, no caso, dentro do que estava previsto. A gente tem um problema grande na obra de Joinville, tá? Que era a obra mais significativa em termos de valor, que é uma obra de 12 milhões de reais. Tá? E Joinville, como falou, chove dia sim e dia também. Então Joinville está tendo um atraso. As obras de Balneário Camboriú estão bem, de Pinhalzinho estão bem, né? Mas o nosso investimento agora está muito baseado em obras. Então depende dos cronogramas e de execução. Mas a gente prefere deixar realmente esse dinheiro ali empenhado e não fazer nova despesa, porque a gente vai ter que pagar ele uma hora. Perfeito. Então a gente está tomando uma prudência em relação a esse recurso. Então, por exemplo, eu devo superavitar um pouco no final do ano por causa de algumas obras. Mas é melhor que eu superavite para pagar elas ano que vem, porque eu vou ter que pagar de qualquer jeito. Me dá uma ajuda para eu entender dotação inicial e dotação atualizada. É que a prevista... Qual é que é da LDO e qual é que é? Então, a prevista é a dotação inicial e aí depois foi a atualizada. Os ajustes. Os ajustes. A prevista... LDO, LOA, é a dotação inicial. Depois são feitas suplementações para determinado projeto, determinada... Ou até Ou remanejamento. seja, estão de parabéns, então. Onde é que arrumaram 16 milhões ali? Mas não, na verdade é orçamento ali, não vem dinheiro, não é financeiro. Eu digo o seguinte, porque além da dotação inicial, que é a da LOA, houve um decreto em janeiro, que inclusive diminuiu mais um pouco o que estava na LOA. E o comportamento de vocês que eu tenho visto aqui, ele tem tido capacidade suplementar. Mas a gente sempre... Ele tem suplementar ali, mas ele não vem financeiro depois, tá? Então, na verdade, a gente estima ali, por exemplo, na despesa corrente, ficar nos torno de 62, né? 60 e 62. Mas aí é 2 terços só. Mas a 91 não tem como pagar. Bom, isso é gestão, né? E essa complicação do Estado. Aí nós trouxemos também um gráfico sobre a evolução das receitas realizadas e as despesas executadas. Apresentamos ali a primeira linha azul, que seria das receitas. Embaixo nós temos a tabela, né? 31 milhões em janeiro, 31 em fevereiro, 27 em março, totalizando os 176 milhões que veio até o presente momento, 30 de junho, né?
Depois, a segunda linha seria o pessoal em cargos, que também embaixo tem os números, para ficar um pouco mais claro. 20 milhões em janeiro, 20 em fevereiro, 20 em março e agora em junho 22.600. Também as outras despesas correntes, que totaliza agora em junho 5 milhões e 600 também, e daí os investimentos totalizando 1.196.000, conforme o Matheus estava comentando. E aí, um comparativo das receitas realizadas versus a despesa executada, a gente percebe que ela está caminhando juntinho, né? O total seria 160 milhões de despesas e 176 de receita até junho. Nós trouxemos, então, conforme já foi encaminhado por e-mail, um relatório detalhado com esses mesmos números. Isso. E neste caso a gente se coloca à disposição, porque se a gente for repassar item, tem do relatório completo, né? Mas os totais são esses que nós apresentamos, com todo o nível de detalhamento conforme foi solicitado. As demonstrações e relatórios que sempre estão disponíveis no site continuam sendo mantidos, com as alterações que foram solicitadas. Nós objetivamos com isso também melhorar a transparência. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Nós temos 8,2 milhões alocados a vencimento de salário de professores substitutos. Certo. Os encargos estão aqui dentro? Não, a previdência? Estão abaixo. Pois é, mas quanto é que dá a previdência desse pessoal de substitutos? Obrigações patronais? Não, eu estou vendo aqui R$3.000 aqui. E INSS lá, obrigações patronais e INSS, 1.733.000. Ah, tá. Tem mais abaixo. Não, tá. Tem mais abaixo. Tem uma linha zerada aí por baixo. É que eu corri a linha aqui e fui parar nesse R$3.512 aí, não dá mesmo, né? Não. A gente tem tido assim, um trabalho bem forte sobre essa questão, principalmente dos elementos de despesa corrente e custeio, né? Claro que tem alguns que são mais difíceis de controle, e alguns que a gente tem pouca gerência. Por exemplo, o auxílio alimentação entra como uma despesa de custeio, e a gente teve esse ano um processo grande da Associação dos Servidores que passou a pagar o vale alimentação para eles no período de férias, para vários deles. Então isso nos deu um custo a mais até agora no ano de 788 mil em relação ao ano passado. Então, por exemplo, a gente fez um esforço grande para cortar 500 mil reais em material de consumo, 400 mil reais em publicidade e propaganda, e só pagou vale. Aí chegou outra conta para ti. Aí chega outra conta alta. Então, assim, a despesa de custeio está quase igual a do ano passado, né? Se comparar semestre contra semestre. É um crescimento de 2,5%, mas se a gente considerar também que foi um período que teve uma inflação grande de 10% e que vários contratos são reajustados para a inflação, a gente até conseguir segurar ela já é um esforço grande, mas a gente está assim, bem preocupado e trabalhando bastante para conseguir fazer o custeio ficar dentro do esperado, né, para equilibrar as contas. Só uma observação que esse mesmo relatório do ano passado, ele tinha alguns somatórios de despesa. Então esse ano a gente começou a fazer ele no nível máximo de detalhe até a pedido do Conselho. Isso. Então ali ele traz alguns somatórios, mas dentro da mesma natureza da despesa, né? Então agora por isso que 2016 ele está no nível de detalhe. Muito bem. Acho que era isso, então. Obrigada. Beleza? Estamos à disposição.
próximo árbitro, reitor Matheus. Estou aqui para tirar dúvidas de vocês se vocês tiverem alguma dúvida. Impressionante, foi mais específico, mais. Muito bem. Conselheiro Amorim, tem mais alguma observação? Não, eu consigo dizer como é que vamos efetivar permitir essa nossa preocupação com relação a esse descasamento do fundo de desenvolvimento, né? Porque isso aí com certeza vai trazer reflexo. E também, né, essa situação da presidência, essa alteração da paridade, né? Quando ele fez a equivalência ali de juntar os dois fundos, né, fazer um único fundo e que a gente passou a pagar o dobro de patronal. É o dobro, né? Não era não vai dar o dobro no geral, porque na verdade metade dos nossos servidores estavam nesse regime. Só que a gente tinha muitos servidores nesse regime, então a gente foi bem pesado. O que a gente poderia pensar, talvez numa reunião com a equipe da administração, para se conhecer o que já foi feito, esse quadro que se apresenta, né, e em cima disso se produzir uma moção. Porque é função nossa isso, né? Sim, sim. É função nossa. Inclusive, eu até vi aqui no Estatuto, existe essa função. Esse pedido já de fazer esse trabalho hoje aqui, semestral, né? É que na verdade eu trabalho com auditoria. Né? Sou auditor independente, temos uma empresa, e quando se vende a auditoria, né? A gente fala muito disso. Que empresas que têm, às vezes, uma auditoria anual, a diferença é que tu tem uma auditoria no primeiro semestre. Quer dizer, um problema que tu tem numa empresa em janeiro ou fevereiro, numa auditoria anual, só vai ver mais de um ano depois, lá para fevereiro, março, abril, que tu vai apontar isso. Então mesmo que seja em cima de dados, né, não é, mas tem, são efetivos, né? Então pode trazer a gente essa preocupação, né? Perfeito. Então, quando é que nós poderíamos pensar no encontro? Quando vocês quiserem. O senhor pensa todos nós, todos os conselheiros juntos, ou só o senhor Não, de repente? Não, quem tiver interesse, né, que tiver disposição. De minha parte? Não seria uma reunião. Não, de minha parte eu acho que você, por exemplo, você, demais conselheiros, você sentaria com o Matheus, né? E só ver a redação para não ter conflito de que... Os números baterem certinho, para montar exatamente o que foi. Não, a gente está à disposição. Combinar com o russo primeiro, né? E aí a gente encaminharia por Egeira, né, para o Murilo, esse encaminhamento, para ver se haveria mais algo a acrescentar. Pode. Aí, né? Alguma correção. Pode ser isso, Pode ser. Pode ser. Beleza. E queria pedir só mais uma coisa. Eu estive procurando no site da UDESC, o Estatuto, e eu localizei. Mas só que o decreto 4.184 não é de 2008, que está no site. Que eles vai fazer a pesquisa, coloca o ano, é de 2006. Eu vou olhar. Eu faço um pouquinho para facilitar a vida, né? E a gente sabe dessa preocupação com a transparência, claro. Não tem nada por ter criado dificuldade. Mas a título de... Deve ter passado. Tanta coisa, né? Assim. Muito bem. Temos mais aqui a apreciação das contas, ok? Comunicações pessoais aqui que nós teríamos. Algum conselheiro queria mais algo? Todos estão satisfeitos em relação ao que foi solicitado. Mais uma vez cumprimentar o conselheiro Amorim, né, pela iniciativa, né, em função do seu vasto conhecimento e experiência. Né? Então isso e se percebeu da importância. Só esse fato, né, de que se apresentou justificou plenamente essa nossa iniciativa.
E a colaboração, então, do pessoal da área É especial do também, pessoal né? da área de planejamento. Queremos deixar aqui registrado nosso agradecimento pelas colaborações, contribuições, né? E somos parceiros. Então, nosso intuito é sempre colaborar, ajudar, em tudo que for possível. Queremos o sucesso dessa gestão. Ok? Então, muito obrigado a todos e até mais. Obrigado. Mestre Amorim, por favor. Só. Por exemplo, o SEASC hoje é uma empresa pública. Tem duas contabilidades. Mas o SEASC é uma empresa pública. Nós tínhamos aquele verbo do SEASC, esse povo todo, que comunicar porque o diretor ou o conselheiro tinha que ter uma ação, entendeu? E quando terminava o mandato, ele não devolvia a ação. Aí eu comecei a pegar esse povo todo, olha, quando está sujo, vocês pegam uma escrita, pega a cadeia no verbo. O Gilson Melhor ainda tem ação. Aí tem que ser um pouco lá. E aí, devido ao projeto. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau. Resolve. Já chegou o ofício? A gente sempre vai. Não. Sempre essas Sempre. Obrigado. Paz? Tudo bem, tudo bem. Obrigado. Sabe, se for de mão, a gente. E aí? Tu viu que melhor. Obrigado. Belíssimo. O trabalho de vocês aqui é sempre exemplar, é sempre pioneiro, né? Da mesma forma. Só colaboraram que nós já comentamos tudo aí, tá? Tivemos de longe, mas acompanhamos. Jag, obrigado. Certo. Não, dentro do possível. Certo. Tá, bom, a gente volta a conversar. Daqui uns 2 meses, 3 meses eu volto a conversar com o que a gente faz. Perfeito. Tchau, estamos lá embaixo. Obrigado. Pedro, obrigado também, né? Até a próxima. Valeu. Obrigado. Beleza. Obrigado pela vez pela discussão. Pessoal, prazer em rever, viu? Já aparece sempre. Se quiser tomar um cafezinho. Tchau. Tchau. Expliquei pra caramba. Fiquei me explicando pra caramba. Não, eu tenho uma vez. Tu não é, assim. Você mais relaxa e mais se empolga. É legal. Mas é esse é aquele de feira, assim, pra mim, segunda-feira eu tenho uma reunião do dia, assim, que tá pouco ele veio. Eu falei, não, mas eu não venho. Mas ele vai publicar, só que você não veio assim, posso, ele tá fazendo lá. Muito difícil, né? Mas ninguém tá sabendo porque tem convidado ela para convidar os outros conselheiros. Alguém vai desligar isso tudo? Ele falou que vem alguém.